Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Conversa com Amigos. Excepcionalmente hoje, quinta-feira, estamos ao vivo, às 23 horas, começa esse programa e eu quero já te dar boas-vindas. E por que é excepcionalmente quinta? Porque a gente estava com saudades, né, desse programa, a gente não quer esperar chegar até a próxima terça-feira. Eu tô aqui com o meu irmão Newton. Newton, muito boa noite, como é que o senhor está? Graça e paz, pastor Luciano. Estou num ótimo dia, né? Certo. E estamos aqui nessa quinta-feira, nesse horário, para a gente falar algumas coisas que a gente ficou meio incomodado, como se fala, né? Sim. Com algumas atitudes de algumas pessoas, de algumas coisas, né? Então a gente abriu exceção para fazer esse programa que vai causar algum impacto, mas é um programa que vai edificar também muitas vidas e muitas pessoas, pastor Luciano. E se alguém quiser estar conosco aqui, né, através da nossa rádio, do YouTube, o senhor vai passar né, mas está tudo nessa santa paz de Deus. Graças e esperamos a Deus. Que estejam todos, né, nessa santa paz também, né? Sem dúvida. A gente está vindo de uma semana um tanto quanto conturbada, carnaval. A gente sabe o programa aqui na Rádio Gospel Capital é um programa que fala a respeito das coisas de Deus. E a gente não poderia de falar a respeito do carnaval, né? Quantas mazelas nós tivemos aí nos últimos dias, como por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai dar alguns índices aqui de muita confusão na rua, né? A gente vai ver aqui, o Newton acho que trouxe alguns dados a respeito do número de celulares furtados, roubados, as pessoas se desentendendo por causa da bebida, nesses bloquinhos que agora proliferam, né, nas nossas cidades. Então acho que tem bastante coisa para a gente falar e tenho certeza que muita gente que eventualmente esteja nos ouvindo e nos vendo, talvez também tenha a mesma impressão. Se você quiser participar com a gente, é só mandar aí o seu comentário no chat do YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Você que está nos ouvindo nesse momento pela Rádio Gospel Capital, se quiser acompanhar com imagens também, estamos por aqui, Newton. Carnaval pesado, como sempre, né? É uma festa um tanto quanto pesada mesmo, porque envolve álcool. Eu tenho observado, principalmente na televisão, né, aqueles bloquinhos se movimentando aqui no centro da cidade, em alguns bairros aqui de São Paulo, e aquilo é regado a muita bebida, né? Então a gente percebe que onde tem bebida, cedo ou tarde vai ter confusão, Newton. Na verdade não é só a bebida, né, pastor Luciano? Não, é a verdade. Droga, é o desrespeito. É sexo ao ar livre. Entendeu? Sim. Então é muita reflexão que temos que fazer nesses dias, né? O carnaval, na verdade, já tem 15 dias que começou. E ainda falta dias para acabar. E aconteceu cada barbaridade que a gente vai dar uns relatos aqui. Sim. Por isso que a gente abriu a exceção de fazer esse programa aqui. Verdade. O senhor entendeu? Então a gente tem alguns dados, né? É um desrespeito com as famílias brasileiras. E inclusive, pastor, com Deus, pastor. A gente viu cada barbaridade. Já estamos vendo já há alguns anos, né? Já estamos vendo há alguns anos. Não é só esse carnaval. Na avenida, na passagem dos carros alegóricos, naquele teatro que é feito, um desrespeito com os símbolos da igreja, com a pessoa do próprio Jesus representado. Lembra daquele Jesus que foi praticamente humilhado, né? Naquele teatro horroroso que foi feito alguns anos atrás, um pouco antes, inclusive, da pandemia. Quando veio a pandemia, as pessoas começaram a dizer, agora a fatura chegou, tá vendo? O diabo na avenida humilhou ali Cristo, né? E depois a fatura, segundo algumas pessoas, acabou chegando, Newton. Então é um desrespeito total e absurdo. Esse dado eu trouxe. A Covid o auge dela foi em 2019, que já começou a se espalhar pelo mundo, né? Sim. Mas em 2020, quando o pessoal colocou Jesus Cristo na avenida para arrastar ele, humilhar, fazer chacota com Deus, aí que aconteceu depois do carnaval, depois de algumas semanas, foi
essa total tragédia, caos, né? tudo. Sim. Foi o desrespeito com Deus, começando ali, arrastar Jesus, mostrando que as imagens que a gente tem na via sacra, quando ele foi crucificado, fazendo o deboche, o Senhor entendeu? Trazendo os artistas famosos, atores, né? Mas aquilo ali não era só uma encenação, aqui era um desrespeito com as famílias e com Deus, né? Trazendo a doença, falando que a doença não existia, que a doença era só uma gripe, e o que aconteceu? Muitas coisas aconteceram. Algumas pessoas vão afirmar que foi apenas uma coincidência. Eu particularmente, e acredito que muitos também têm a mesma opinião, que depois daquele teatro mal sucedido, as coisas acabaram piorando, e piorando muito, inclusive para a nossa nação. Só dando aqui uma definição de carnaval, né? A gente sabe que carnaval é uma festa que deve ficar sempre longe do cristão. Cristão e carnaval jamais vão combinar. Olha só o que significa o carnaval. Carnaval são 3 dias que precedem a quarta-feira de cinza, mas não é exatamente isso que eu quero ver aqui, ó. O que é o carnaval. Enquanto o senhor vai trazer esse dado aqui, pode eu vou falar. comentar outra coisa. Pode falar. Igual esse ano aqui se estendeu no Rio de Janeiro, mudaram de 2 dias para 3. O absurdo ficou maior ainda. Dividiram, né, para poder ter mais, talvez, lucro, para ter mais coisas erradas. Aumentaram um dia a mais no Rio de Janeiro, no carnaval. Não, e aumenta um dia a mais e usa o nosso dinheiro, né? As prefeituras acabam patrocinando essas festas, inclusive acabei de achar aqui a definição, é uma festa pagã, e as prefeituras investem milhões ou milhares de reais com relação às escolas de samba, né? Para que elas possam produzir o carnaval. Olha só o que significa. Carnaval tem origem pagã e é uma celebração que marca a subversão da ordem. A palavra carnaval vem do latim carnis levali, que significa retirar a carne ou elevar a carne. Então é uma festa que tem a sua origem pagã, Newton, e ela enaltece a satisfação da carne. Tanto que as pessoas saem ali naqueles bloquinhos ou elas vão assistir desfile, e o slogan delas, né, a gente tem percebido que isso tem se consolidado, vamos fazer tudo que der vontade, porque está liberado, é carnaval. O ambiente espiritual no carnaval, Newton, é muito pesado. Por isso que se diz que, em todos os contextos, é a festa da carne. Sim. O senhor entendeu? Porque tudo pode, tudo está liberado, que nem o senhor acabou de relatar aí, né? Então, não é o tudo pode. A gente não pode fazer o tudo. Que Deus não se agrada desse tudo. Não. O senhor entendeu? Esse tudo para Deus não existe. A gente tem que abolir esse tudo aí. Sim, tudo é coisa para o diabo, né? O diabo é que diz, pode fazer tudo, nada é pecado. E se alguma coisa não estiver dentro da vontade de Deus, tudo bem, depois ele perdoa. Não. Nós temos que ter a consciência da purificação. Nós temos que, sim, sem dúvida alguma, Newton, nos abster. Inclusive, nós vamos observar alguns trechos bíblicos aqui, como, por exemplo, um deles, daqui a pouquinho do Abase, que fala que aqueles que estão na carne não podem, é impossível que eles satisfaçam a Deus. Então, carnaval precisa ficar longe do radar de todo cristão, porque é uma festa dedicada, inclusive a gente tem observado nos sambas enredo, que o carnaval praticamente hoje está dedicando toda essa festa, né, todo esse movimento a uma religião. A gente pode até falar da religião, uma ou duas, candomblé, umbanda, a gente respeita todas as religiões e todos os seus adeptos, mas é uma religião que não tem voz, que não tem visibilidade nacional, e eu tenho percebido que é justamente na época do carnaval que eles ganham voz, eles ganham essa visibilidade. E por que eu estou afirmando isso? Até quem é dessas religiões há de concordar comigo. O samba enredo é falando a respeito das entidades,
do candomblé, da umbanda. Isso aqui em São Paulo aconteceu com o desfile principal. No Rio de Janeiro já acontece há muito tempo esse enaltecimento dessas entidades. Na Bahia, não preciso nem falar, né? A Bahia praticamente tem carnaval o ano todo. Tem um movimento que se chama micareta. Micareta é o carnaval fora da época, né? E isso acontece em diversos lugares da Bahia, do Nordeste. E o fato, Newton, é que é uma festa dedicada às entidades dessas religiões, do candomblé e também da umbanda, meu amigo. É isso que eu tenho observado pelo samba enredo, pelo enaltecimento, inclusive pelas alegorias. Você vê aqueles carros alegóricos, né, trazem aquelas imagens monstruosas, né, que realmente nos remetem à figura, inclusive, do mal, enfim. E as pessoas estão ovacionando esse tipo de festa. Cada dia mais se ganha adepto, principalmente os nossos jovens, né, que gostam realmente de festa, de música alta, de balada. Infelizmente tem muita prostituição. O senhor trouxe alguns dados do que acontece nesses bloquinhos, nessas, digamos, nesses salões fechados, né? É sexo ao ar livre, é um desrespeito com as pessoas, não se respeita mais criança, não se respeita mais a figura humana. E carnaval, para mim, é o pior do nosso calendário. Não tem nada pior do que o carnaval. E não é porque eu sou uma pessoa religiosa, não. Eu já não gostava do carnaval, dada toda essa bagunça e esses aspectos, mesmo quando eu não tinha nenhuma religião. Mas essa que o senhor estava falando aí, que as pessoas não estão mais respeitando, mas tem próprio pai e própria mãe que está levando os próprios filhos, pastor, Sim. ainda de menores, para fazer essa curtição. Que nem o senhor falou, esse desrespeito aí, né? E que nem o senhor também disse agora há pouco, as próprias prefeituras, elas custiam. Sim. Agora, será que elas custiam outros bens, que nem a igreja, que nem às vezes precisa, às vezes uma associação de um bem, de algo assim, é mais difícil, né? Sim, mas sim. no carnaval sempre há uma cota. A prefeitura nunca tem dinheiro para fazer um bem-estar à população no contexto, né? Mas sempre para o carnaval sempre tem uma cota. Eles dizem o seguinte, que isso atrai turistas, o povo acaba gastando mais, dá um giro na economia, mas nós sabemos, né, que existe por detrás disso um mal que quer agir, um mal que quer entrar nas famílias, nas pessoas, arrebentando com elas. A gente observa, eu acho que, não sei se o senhor já tem números aí, o tanto de pessoas que morrem atropeladas nessa época do ano, o tanto de gente, ainda falando a respeito de acidente automobilístico, que bebe e que vai e pega no volante. São as confusões que acontecem nos bares, nos próprios blocos de carnaval, na avenida. Você vai perceber que quando se faz um evento cristão, se reúne, às vezes, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Algum tempo atrás, não sei se o senhor é dessa época, com o surgimento daquela banda Diante do Trono, no auge, eles estavam reunindo 2 milhões de pessoas, às vezes 2 milhões e meio, quase 3 milhões de pessoas. Isso aconteceu no campo de Bagatelle, aqui em São Paulo. Sabe quantas ocorrências nós tivemos naquele show recorde com quase 3 milhões de pessoas? Nenhum. Sabe por quê? Porque era uma festa de adoração ao nosso Deus, com uma particularidade que não ocorre no carnaval. O evento cristão, ele não tem bebida. As pessoas estão cônscias, né? Elas estão com a sua mente direcionadas para Deus. Agora, tira a bebida do carnaval para você ver se vai ter carnaval. O carnaval só é o carnaval que é com toda essa baixaria que nós temos por aí, porque tem o álcool no meio. Então, quer dizer, é o momento das empresas que matam as pessoas, viciando-as todo ano, é o momento delas também lucrarem ainda mais. E claro, Newton, isso tem a mão do diabo por trás. Eu estava vendo no Facebook, fiquei muito triste, porque eu vi uma menina que foi da igreja, ela estava em um desses bloquinhos, e o que ela tinha em uma das suas mãos?
copos de bebida alcoólica, né? Eu acho que cada um faz da sua vida o que bem entende, mas eu fiquei olhando aquilo e falei, poxa, é uma pessoa que louva a Deus, que louvou a Deus na igreja, como que pode tá no meio disso, né? Isso não vai ser bom para ela. As pessoas vão olhar, vão julgar, infelizmente as pessoas vão julgar e nessa vida, Newton, a gente tem que não dar margem para as pessoas falarem mal da gente, principalmente quando nós somos cristãos. Por quê? Porque nós temos uma reputação a zelar. O que as pessoas pensariam de mim, pastor, se me vissem aí no carnaval e depois no púlpito da minha igreja pregando a palavra, ou se sou um cantor louvando ao nome do Senhor? Não dá. Então eu acredito que a grande intenção dessa festa, por detrás de tudo o que acontece, tem realmente ali a mão do diabo, uma ação maligna para destruir as famílias. O senhor acabou de falar agora sobre pessoas que estão usando a igreja e depois vão fazer festa na rua, que nem de carnaval. O senhor viu o pastor que convidou o pessoal para curtir bloquinho no Rio de Janeiro, em Copacabana? Parou Copacabana? Eu não vi não. O pastor Vaguinho. É? Ele montou um trio elétrico e foi curtir e chamou o pessoal da igreja, tudo, para curtir o bloquinho. Sim. Olha só que tem que alguns coisa. movimentos de igreja, como por exemplo a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, muito criticado o pastor Silas Malafaia, que é o líder dessa igreja, porque lá parece que eles têm um bloquinho de carnaval. Mas a questão nós vamos lá com o nosso bloquinho, mas para enaltecer a pessoa de Jesus, para mostrar para as outras pessoas que nós somos diferentes, no nosso bloquinho não tem bebida, etc. Mas eu ainda acho que é um tanto quanto perigoso. Nesse momento eu não quero julgar as igrejas que fazem isso, os pastores, porque no final das contas eles voltam com relatório dizendo que salvaram centenas de pessoas ali no carnaval e tal, tem essa intenção do evangelismo. Mas há quem olhe para isso e não acredite, né? Vai falar, não, poxa, igreja não tem nada a ver com carnaval. E eu concordo, a igreja ela pode fazer todos os seus movimentos, inclusive fora do período de carnaval, investindo em evangelismo, em conquistar novas pessoas para Cristo, sem problema nenhum. Mas misturar isso com o carnaval, eu acho muito perigoso. E o pastor Silas Malafaia é uma pessoa de um alta... que tem influência... Envergadura, né? Envergadura de influências, né, para as pessoas. Mas e quando ele faz a marcha para Jesus? Não contradiz o ponto que ele convida as pessoas para fazer o carnaval? Então, mas tanto a marcha para Jesus, que é organizada pela Igreja Renascer, que também tem esses bloquinhos carnavalescos, né, com esse viés de evangelismo, eles dizem que eles estão entrando dentro desse movimento para ganhar pessoas, né? Então, de novo, aqui eu não vou julgar, embora eu ache, a minha opinião particular, um pouco estranho, porque você vai introduzir jovens, né, nesse meio, você vai introduzir pessoas que às vezes tiveram um passado, um problema com bebida, né? Então, quando essas pessoas estão no meio dessa festa toda, ainda que inicialmente com um pensamento de evangelizar, podem de alguma maneira se contaminar. Então eu acho um tanto quanto perigoso fazer essa mistura dos irmãos, ainda que dentro de um bloco carnavalesco gospel. Eu não consigo entender, isso não entra na minha mente, um bloco carnavalesco gospel. Eu acho que uma coisa não pode se associar à outra, né? Então a minha opinião é essa. Por isso que eu estou falando, não é mais fácil a gente, como já temos a marcha para Jesus, a gente se reunir, que nem você falou, no campo de Bagatelle, no Engabaú, colocar 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, não se torna mais fácil para nós evangelizar as pessoas? Sim, não é mais fácil? Sim, do que a gente expor as pessoas ao carnaval, a droga, a bebida, que nem o senhor falou. Às vezes a pessoa ainda está no começo, ela está se limpando ainda, o senhor entendeu? Então ela vai se tornar mais fácil ao diabo. Que nem o senhor também disse agora há pouco, que é uma festa que tem muito em relação ao candomblé, a Umbanda, e teve estatística falando, esse carnaval aqui 2025 foi um dos piores, sobre esse ponto de vista, de trazer mais pessoas sobre o candomblé, falando que era festa mesmo do candomblé mesmo. Não é só em São Paulo, no Rio, na Bahia, Minas Gerais e em Pernambuco.
Sim, Foi vários um dos lugares. 5 focos maiores que eu tirei aqui de pesquisa para a gente estar falando isso aqui, pastor. Sim, por isso que eu acho que existe uma intenção espiritual por detrás disso tudo. E o diabo deita e rola na vida das pessoas, as pessoas não têm visão. Elas olham para aquilo e acham bonitinho, acham cultural. Mas nós sabemos que existe uma intenção diabólica de destruição, de deturpação da família. Que se você for observar, Newton, o que acontece no carnaval? São cenas de sexo ao ar livre. Pitorescas, na verdade. Pitorescas, de droga, bebida. Isso não condiz com aquilo que nós chamamos de um conjunto de bons valores, né? Então, por isso que você coloca a Marcha para Jesus com o carnaval, existe uma diferença. Eu gosto da Marcha para Jesus, embora nunca tenha ido, mas eu acho que a Marcha para Jesus não se parece com o carnaval, porque não acontece na época do carnaval, exatamente nos dias do carnaval. Então eu acho que tem que ter essa separação. Primeiro, para mostrar a força. Nós sabemos também que a Marcha para Jesus e outros eventos que vão falar da palavra, seja através do louvor, da música também, tem uma intenção espiritual também, né? Mas que aponta para o bom costume, a preservação da família. Agora, o que a gente está vendo aí, eu não sei como que essa turma não pensa, né? O próprio governo que investe tanto, mas depois vai acolher essas pessoas que vão gastar milhões nos hospitais, porque são pessoas que são amputadas, por exemplo, em acidentes automobilísticos, novas pessoas se viciando exatamente nessa época, e a gente sabe que hoje o vício ao álcool não é crime, é realmente um problema de saúde pública. Então, eles colocam muito dinheiro para essa festa acontecer, mas depois vão ter que colocar também muito dinheiro na saúde para poder dar conta de todos os reflexos, né, que partem exatamente desse momento de carnaval, meu amigo. Falando em respeito à saúde, se aumenta de 30% a 40% a procura por hospitais após o carnaval. Tá aí, ó. Depois de 2 dias após o carnaval. E cada pessoa que vai gasta muito dinheiro do aparece governo. muita virose, que todo hospital se tem virose, depois de 2, 3 dias do carnaval. Gripes, infecções intestinais. Isso é tudo coisa que aumenta. Porque é da aglomeração, né? Um perto do outro herpes, ali. Herpes por causa de muito, que nem o senhor falou, toque, muito né? pega, muito pega. Beijo aqui, beijo entendeu? ali, sim. Doenças sexuais transmissíveis, as DSTs, que o senhor está falando. Quantas pessoas se contaminam com AIDS, né? Isso, então, esse foco é de 30% a 40% depois do 3º dia, quando se termina essa tal festa da liberdade. Então, o senhor entendeu? Todo o dinheiro que se investe aqui se gasta ali, né? Porque não adianta o turista trazer um benefício à cidade, se você vai gastar tudo ele depois com saúde, com hospitais. É verdade, verdade. Então, o crente, por exemplo, eu até quero dar a base bíblica, porque a gente fala um versículo bíblico, às vezes fica meio solto, né? Então tem que dar a base bíblica. É Romanos 8:8, que eu já disse, que diz assim, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma passagem da Bíblia isso. Isso também nós não vamos apenas falar do carnaval, que é a festa da carne. A gente pode manifestar a concupiscência carnal até fora do carnaval, mas nós cristãos, nós estamos orientados pela Bíblia Sagrada a viver pelo Espírito, a manifestar mais a nossa parte espiritual do que a nossa parte carnal. A carnalidade, ela ganha voz e visibilidade de maneira que tudo para no nosso país, né? Se você ligar a televisão na época de carnaval, o que você vai ver lá nas televisões, nos canais, quase em todos eles, né? Com exceção de um que eu não vi passando nada, porque é um canal que também tem uma orientação evangélica, que é a Rede Record de televisão. Mas você vai para a Globo, é o carnaval na madrugada, eles dando para aquilo a maior ênfase, né? Então você vai para outros canais, você vai para as mídias sociais, YouTube, Instagram, só se fala a respeito do carnaval. É uma época sombria, porque é uma época em que tudo está liberado. Como que chama a nossa quarta-feira? A nossa quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque, meu amigo,
O fogo pegou desde lá da sexta-feira, em muitos locais, inclusive, né? Muito antes. Isso pegou tanto fogo, isso deu tanto que falar, que a quarta-feira é chamada quarta-feira de cinzas, porque não sobrou nada a não ser cinzas. E espiritualmente falando, Newton, isso traz um grande prejuízo para a nossa nação. A nossa nação, ela... no carnaval ela fica mais idólatra do que nunca, né? As pessoas acham bonito aquelas entidades, toda aquela manifestação espiritual, tudo aquilo que acontece diante das entidades que são as coisas que nós já falamos: bebida, briga, confusão, facada, tiro, roubo de celular, furto de celular, é o marido que leva a mulher, daí vem um outro, passa a mão na mulher dele, daí está todo mundo embriagado, está todo mundo com os nervos à flor da pele, pensa que as pessoas vão ali se divertir, mas acaba tendo cada confusão generalizada. É quando a polícia trabalha mais, é quando o SAMU trabalha mais. E aí eu fico a pensar, será que vale a pena, sob a questão de, mas é uma festa cultural do Brasil, tanto que se diz por aí que o Brasil é conhecido lá fora pelo Carnaval. Não é pelo um prêmio Nobel da Paz, não é pelo uma tecnologia que foi descoberta, não é pelo um foguete que estão mandando para a Lua. É o país conhecido pelo carnaval que tem, porque o carnaval que aqui acontece acaba fazendo barulho lá fora também. Isso aí que o senhor relatou agora também é uma coisa que é importante. É conhecido como o país do carnaval e das mulheres carioca. Por isso que acontece muita coisa da gente ter extradição de corpos, né, para vender em outros países. O pessoal vem e leva as mulheres para outros países, né? O tráfico humano, né? Acaba acontecendo bastante, porque traz, inclusive, turistas internacionais, né? Então, quando eles vêm para cá e vê esse pó de tudo, ali eles estão embriagados, eles gostam daquilo que eles estão vendo, eles gostam de participar daquilo, mas depois que eles voltam para os seus países, eu duvido que não se faz essa reflexão lá fora. Poxa, um país que tem tanto potencial, tem um clima bom, não vai para frente por quê? Não vai para frente porque acontece aquilo que a gente viu lá. Então, os países, o mundo acaba não dando crédito ao Brasil, que tem potencial incrível de crescimento. Por quê? Porque vê exatamente o que acontece nessa terra. É como nós falamos, nós não somos conhecidos lá fora pela tecnologia, a gente não exporta a tecnologia, né? A gente importa, a gente traz de fora a tecnologia, a gente não tem prêmios internacionais que coloquem o país em um patamar diferenciado, onde os outros vão respeitar. Então tem muita coisa para mudar nesse país, Newton, e a gente olha esse carnaval aí, esse carnaval é uma furada, meu irmão. Às vezes eu paro ali para poder comentar depois, conversar com amigos, eu fico olhando aquelas coisas, aquele dinheiro, vira e mexe, um carro alegórico pega fogo, né? Inclusive pessoas morrem na avenida e tal. Eu fico pensando, quanto dinheiro sendo queimado, sendo rasgado, enquanto a gente tem fome no nosso país, enquanto existe carência, déficit de moradia. Não, mas a prefeitura já separou, cada uma dessas prefeituras espalhadas Brasil afora, já separou um montante gigantesco para dar para o fogo, alimentando o fogo tanto espiritualmente como muitas vezes literalmente. A gente tem visto esses acidentes, esses incidentes com carros alegóricos aí nas avenidas mundo afora, mundo Brasil. Esses carros alegóricos, o ano passado matou uma criança, se não me engano, de 8 anos no Rio de Janeiro. Não tem nada de bom, cara. O senhor entendeu? Não tem nada de bom. Parece que ela foi passar por trás e... Entendeu? Ela correu na frente do carro e sofreu um acidente. Que nem nos outros países. Não é que não tenha carnaval que nem no Brasil. Tem, mas o pessoal quase nem fala. É diferente, o carnaval é mais comedido. É imitado. Eles acabam querendo imitar da gente aqui, mas acabam... O brasileiro tem muita energia, o brasileiro gosta de dançar demais, o brasileiro gosta de falar, de tocar.
E eles tentam nos imitar aí, né, nesse sentido, mas eles são muito mais reservados, é um povo muito mais frio. Então você vê aquele carnaval sem graça, né? As pessoas dançando, não dançam absolutamente nada, não cantam absolutamente nada, é uma piada, né? O carnaval lá fora é uma piada, essa aqui é a grande realidade. Eu trouxe uma outra estatística sobre mulheres no carnaval. A importunação sexual, ela aumenta de 30% a 50% nesses dias, nesses bloquinhos, principalmente nesses bloquinhos, né? Sim. Que ninguém respeita ninguém, que nem o senhor disse. Por quê? A bebida, a drogas, né? Inclusive foi um artista famoso aí, que inclusive fez Masterchef na Bahia, foi pego com muitas drogas vendendo, com um grupo de amigas, né? O senhor entendeu? Então, a importunação sexual nesses dias aumenta demais. E o carnaval não é só aquela semana que nem nós estamos relatando aqui. Ele começa às vezes 15 dias antes e termina 15 dias depois. Em muitos locais aqui do nosso país, senhor entendeu? Então, por isso que tem tanto aumento. E quando às vezes não aumenta, é porque tem a fatalidade da morte também. O senhor entendeu? Que a gente já trouxe aqui os índices da saúde, o senhor entendeu? Então, essa festa da carne, a gente tinha que dar uma... devia ter uma lei, acho que é muito difícil proibir, mas uma lei que pudesse restringir, a começar do enfraquecimento das escolas, porque ela é uma mamata pegar dinheiro público. E assim, o carnaval para nós são apenas 4 dias, mas essas escolas de samba, elas trabalham o ano todo, né? Então você é dinheiro que não acaba mais indo para cada escola de samba para que ela possa se apresentar sob a égide, sob o chamariz de que não, está trazendo turista para a cidade, tá nada. Na verdade é como a gente falou, ganha aqui, acaba perdendo lá, acaba emporcalhando toda a cidade. O senhor acabou de falar a respeito que existe um crescimento acentuado a respeito de importunação sexual. Mas como que não deveria de ter? É bem esperado esse crescimento, né? Por quê? Porque as mulheres, eu sei que pode ser um assunto polêmico, né? Então a mulher se colocar uma roupa mais curta, então ela está dando a chance, a culpa é dela? Não, eu não acho que a culpa é dela, a culpa não é da mulher. Mas o fato é que nós estamos em um período de carnaval, onde nós acabamos de dizer que não existe carnaval sem bebida, as pessoas são muito mal educadas. Sem limite, né, pastor? Porque as pessoas perdem o limite, né? Perde totalmente o limite, as mulheres vão quase peladas, basta você ver 30 segundos um bloquinho passando ali na televisão, porque eu não saí para ver isso fora. Eu fiquei mais para cá, o máximo que fui no Jardim Zoológico no meio do carnaval, e ali eu vi muito respeito, muita coisa saudável, mas as mulheres saem praticamente peladas. E assim, você já viu um bloquinho de carnaval passando? É uma aglomeração que às vezes o homem nem quer, mas acaba encostando, acaba pondo a mão, às vezes até outras partes do corpo também. E aí, meu amigo, essa mulher que foi importunada, ou às vezes não foi nem por querer, aí já está com o namorado, aí já rola um soco aqui, aí daqui a pouco aquela briga está generalizada, aí daqui a pouco é a polícia que está sendo chamada. É por isso que cresce exponencialmente a questão da importunação sexual, porque aquilo está preparado para aquilo mesmo. Aquilo lá é uma pornografia ao céu aberto, entendeu? Justamente por essa questão. Pode tudo, inclusive sair pelado na rua. Não é só a mulher. O homem também sai pelado na rua, né? E a quantidade de gente que não tem respeito é impressionante, né? Por quê? Porque é a bebida, né? A bebida desnorteia a pessoa, acaba com o senso de equilíbrio em todos os sentidos e acaba causando muita tragédia nesse sentido. Esse programa, ele é muito importante, não só para a gente falar das polêmicas que a gente ouve e ver também, né, pastor? Nessa quinta-feira nós abrimos essa sessão aqui para falar sobre a festa da carne. Mas o desrespeito com o ser humano, com a própria pessoa, a valorização da própria pessoa, que nem o senhor acabou de falar aqui, a gente não estamos criticando o vestimento, as vestes, o direito das pessoas, mas
a gente estamos aqui passando alguns pontos que a gente, como cristão, como pai de família, a gente também se sente prejudicado, o senhor entendeu? A gente estamos colocando isso aqui, eu estou deixando colocado, para não ter a margem do erro, o senhor entendeu? Porque muitas pessoas, às vezes, quando vai abordar um assunto assim, Sim. que é meio chato, as pessoas ficam, né, depois com algo de dor, né? Então a gente está deixando aqui explicado que a gente não está, a gente estamos fazendo um desabafo, talvez, na verdade. A gente está mostrando nosso sentimento com relação a uma festa que a gente talvez nem precisaria ser cristão. Isso pode gerar indignação, inclusive, num ateu, porque ainda assim o ateu tem bons costumes. Tem gente que não acredita em absolutamente nada, mas não deixou de preservar os bons costumes. Não deixa de se escandalizar ao ver pessoas praticando sexo na rua, vendo pessoas caindo por causa da bebida. Até mesmo as pessoas que não têm princípios cristãos acabam se escandalizando com aquilo. Então, ainda que eu não fosse pastor, ainda que eu não fosse cristão, evangélico, eu ainda assim repudiaria a festa do carnaval. Para você ver, mas já que nós estamos dentro de um contexto espiritual, porque a Rádio Gospel Capital, como diz o próprio nome, é uma rádio que fala a respeito das coisas de Deus, e é por isso que a gente está aqui rechaçando a ideia do carnaval. Eu vou dizer algumas coisas aqui que a Bíblia diz, e o senhor vai me dizer se tem ou não tem no carnaval, tá? Olha só, Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Tem imoralidade sexual no carnaval? Acabei de relatar aqui agora. É o que mais tem. Impureza é o que mais tem. Libertinagem sim. É o que mais tem. Tem idolatria no carnaval? Muita. A gente está percebendo, inclusive nos sambas enredos, nas imagens, no enaltecimento das entidades aí do candomblé, da umbanda e etc. Tem ódio no carnaval? Claro que tem ódio, porque tem briga, um fica querendo matar o outro por causa da bebida. Tem discórdia no carnaval? Tudo isso aqui é manifestação da carne. Eu estou com a Bíblia aberta diante de nós. E eu quero, inclusive, dirigir palavras às pessoas que estão desviadas, porque o que tem de crente desviado pulando o carnaval, que eu não posso nem crer que são crentes verdadeiros os que estão curtindo o carnaval. Eu gosto de curtir, não o carnaval, mas o calendário do carnaval, que já que a gente tem aí entre sexta e quarta, eu uso esse período, às vezes, para passear com a minha família, mas para estar longe do carnaval. Então a gente tem que se apropriar do calendário, como por exemplo, aqui na nossa igreja, acredito que acontece em outras igrejas também, os jovens da nossa igreja se mobilizaram uma semana antes do carnaval e disseram assim, por que a gente não faz um evento? Um evento de carnaval? Não, um acampa dentro. Vamos lá para a associação, lá na associação. O que eles fizeram? Levaram os colchões, lá sempre tem as pessoas que são responsáveis por fiscalizar os jovens, que a gente sabe que os jovens não são fáceis, né? Então tem lá sempre as pessoas, os líderes tal, fiscalizando. Mas o que a meninada fez? Levou os colchões lá, o espaço é grande, juntaram lá dezenas de pessoas, colocaram para rodar um filme lá com o equipamento que nós temos, aquele filme A Forja, entendeu? Enquanto existem milhares de jovens lá fora se perdendo, viciando, perdendo inclusive a vida, traindo e sendo traído, eles estavam dentro lá da nossa associação, que é onde vai ser também a nossa segunda igreja, palestrando, conversando um com o outro, assistindo aquele filme que traz coisas que podem ser absorvidas e não apenas aprendidas, mas também repassadas para outros. Então, essa também é uma questão que a gente deveria se preocupar. O que a gente faz, nós cristãos, enquanto o mundo tem as suas atrações? Nós criamos as nossas também. Nós temos que ter uma estratégia para poder segurar essa nossa juventude, porque juventude gosta de festa, né? Vê luzes, né? Vê fogos, os olhos dos jovens brilham. Então o que nós temos que fazer? Ter uma estratégia para que a gente também possa fazer a nossa festa, mas não a festa da carne, mas a festa do Espírito, Newton. Então a gente tem observado aqui em Gálatas 5, 19 e 21, e eu não parei ainda não, eu li apenas 2 versículos. Eu quero te fazer uma nova pergunta: tem embriaguez lá no carnaval?
Sim, senhor. Aqui na Bíblia é um dos maiores índices de venda de bebidas, né? Orgia, né? Sexo entre pessoas tem, né? Ó, eu vos advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O senhor acabou de falar de orgia aí agora em Gálatas, de 5, 19 a 21. Uhum. Até nas próprias pessoas do mesmo sexo iguais, as pessoas iguais, a gente vê tantas coisas. Verdade. Que absurdo. É polêmico falar, né? Isso, é polêmico, mas tem que falar. Como é que eu vou explicar pro meu filho, que tem 4, 5 anos de idade, que aqueles 2 homens barbudos ali, que aqueles 2 homens que não... Ou aquelas duas ali, mulheres. Aquelas 2 mulheres. Como é que eu vou explicar? Como é que a escola ensina um jeito e agora o carnaval em 10 dias desconstrói o sonho inteiro? Eu, como pai, eu fico, às vezes, em choque, às vezes, para conversar com meu filho, Sim. que tem um pouco mais de idade. É que nem o senhor falou, a gente cria outras opções. Mas tem algumas perguntas que a gente fica indignado, até para responder mesmo, tendo sabedoria. Sim. Infelizmente, é por isso que eu penso, Newton, que nós cristãos, nós temos que lutar para dar o melhor ensino. Por quê? Porque haverá concorrência. Entendeu? Quando os nossos filhos saem da nossa aba, que eles têm que ir para a escola, eles têm que ir para o mercado de trabalho. Bom, quando menores, têm que ir para a escola. Lá eles vão aprender tudo o que não é legal. Né? Eles terão acesso a rede social. Quando se abre a rede social, você tem acesso a tudo o que não presta. Qual que é a obrigação dos pais, principalmente? Oferecer aos filhos uma opção melhor. Eu só vou atrás de uma coisa que é ruim se eu não tiver. Eu só vou atrás de uma coisa que eu acho que é legal se eu não tiver uma coisa melhor. Você está entendendo? Então, se eu tenho o caminho, se esse caminho me mostra que se eu seguir por ele, eu vou terminar em um bom lugar, e eu vou encontrar a felicidade, eu vou encontrar a paz de espírito, eu só vou para o caminho errado se eu não tiver um caminho melhor. E como eu tenho um caminho melhor na Bíblia Sagrada, então eu acabo ensinando os meus filhos a se absterem dessas coisas que são ruins. Agora, o senhor falou há pouco, né? Os pais estão levando seus filhos lá nos bloquinhos e tal. Primeiro, Newton, a gente tem que entender que existe uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual generalizada. As pessoas não conhecem a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos que ter a consciência de que nós também passamos a conhecer o diabo. Quem conhece a Deus passa também a conhecer o diabo. E quem conhece o diabo só quer distância dele. Então essas pessoas estão tão cegas, elas acham aquilo tão cultural, tão somente bonito, mas elas não sabem que elas estão enfiando a sua família numa grande encrenca. Pode ser naquele momento que ele não perceba, mas ao longo do tempo eles vão perceber comportamentos limitadores, entidades malignas tomando conta da família, e é tudo o que nós não queremos. Então, você percebe que a Bíblia, ela tem o escape, ela nos mostra que nós não devemos nem olhar para essas coisas. Então eu acho que o ensino bíblico, ele tem que ser mais poderoso do que o entretenimento mundano. E nós temos que criar situações para que também tenhamos entretenimento santo, saudável, sempre pautado pela palavra de Deus, sempre observando os limites. Se o mundo diz, vamos viver sem limites, nós cristãos somos orientados a vivermos com limites. Limites de respeito, limites de entender a diferença que existe entre o certo e o errado, entre trilhar um caminho que vai te levar para um lugar ruim e também optar por um caminho que vai te levar a um lugar onde você vai ter a condição de formar a sua família, de entender os valores da Bíblia, a palavra de Deus, a vontade do Senhor sobre a sua vida. E é isso, Newton, é isso. Carnaval e coisas de Deus, né? Tem um grande contraste, não há nenhuma semelhança. Falando sobre limite, porque muitas pessoas no carnaval, elas querem se passarem por Deus, sendo que o espírito não é esse. Como assim? Blasfemar sobre Deus. Ah, sim. Blasfemar sobre Deus, querendo se passar por Deus mesmo, sendo que está blasfemando. Olha, eu percebo que no carnaval, principalmente
pessoal homossexual, eles querem, não são todos, tá? A gente nunca pode fazer a generalização, porque toda generalização ela é burra, ela não é inteligente. Mas assim, você observa não apenas no carnaval, mas em outros movimentos parecidos. Tem um movimento muito parecido. Hoje eu estou sem papas na língua, estou dando nome a tudo, tá? Tem um evento muito parecido com o carnaval, que é a marcha gay. Né? A marcha Parada gay. A parada gay, né? Onde também se tem um objetivo, que é ridicularizar, por exemplo, os símbolos da nossa fé. Talvez eles são tão perseguidos por muitos líderes, né, que acabam não sendo inteligentes nas críticas e etc., que eles, quando se reúnem, quando fazem qualquer evento, isso vai acontecer lá na Parada Gay, isso vai acontecer também no Carnaval, existe, parece que uma necessidade de se dar uma resposta. E por que eles querem dar as respostas nesses eventos? Porque é justamente onde as vozes deles acabam se amplificando. É quando as câmeras de televisão estão em cima deles, entendeu? Então eles querem mostrar para o mundo todo que eles têm um argumento, que eles têm uma resposta, que eles têm algo pronto para mostrar para quem um dia criticou. Então acredito que por isso também, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, já que nós estamos falando aqui, é sobre um ator, já que nós estamos falando aqui de nomes, José Loreto. Uhum. Ele é um renomado. E ele é homossexual, né? Ele é um renomado ator. Uhum. Ele, agora nesse carnaval, ele zombou muito de Deus. Uhum. Ele falando que ele era a encarnação do demônio. Uhum. O senhor viu? E como que um ator desse, na sequência, ele vai fazer um papel bíblico, sobre algo bíblico, numa rede de televisão que nem a Record? Uhum. O senhor entendeu? Não é a gente buscar o nada, fazer uma frase dessa, que somos o próprio demônio? Então, esses atores, essas atrizes, por que essa turma é chamada? Justamente para amplificar, para dar mais voz. Que ninguém chamaria uma pessoa desconhecida, né, para tentar dar uma resposta, para tentar mostrar alguma coisa ao mundo. Então essas pessoas são chamadas porque elas têm visibilidade e elas são artistas. Então elas podem viver o papel de Jesus, elas podem viver o papel do diabo, elas podem ir do profano ao santo com total tranquilidade, porque também, não conheço, mas não existe o temor a Deus, não existe o compromisso com Deus, o compromisso com o público que é cristão, o público que é mais conservador. Você percebe que o mundo tem raiva do público conservador, que quer manter as coisas nos seus devidos lugares, que não quer a deturpação e a falência da família. Hoje, Newton, parece que nós caminhamos numa direção que eu não sei nem se tem volta, porque o mundo está acabando. Cada dia que a gente vive a mais não é um dia que a gente vive a mais, é um dia que a gente vive a menos. Nós estamos à iminência do arrebatamento, então as coisas não vão melhorar. Eu acredito que o carnaval vai se fortalecer ainda mais, porque ele aponta para o arrebatamento da igreja também, né? Essa promiscuidade. A Bíblia, ela, quando fala do final dos tempos, ela não está dizendo que as coisas vão melhorar. Ela está dizendo que as coisas vão piorar. E se elas vão piorar, nós temos que estar mais atentos para que a gente não perca a nossa salvação, como tem um monte de gente perdendo. Como eu te falei dessa jovem que eu vi cantando por aí pelas igrejas, e a gente e a pessoa não esconde, ela não faz nada velado, ela vai lá, ela coloca no Instagram dela, ela coloca no Facebook, todos os amigos dela são da igreja. Parece que é um tipo de resposta que a pessoa quer dar, sabe? Para mostrar a exposição do que se está fazendo. Sim, parece que é uma raiva com relação à família cristã e tal. Então, é uma coisa que está apontando para o final. Não existe, quando a gente pensa no mundo, não existe boas notícias, não. Mas essas boas notícias não devem ser motivo de tristeza para o cristão. O cristão vive para servir a Deus.
e sonha com o dia em que vai fazer isso pelo resto da eternidade. Então, enquanto o mundo está se acabando, a nossa esperança está se renovando, que cedo ou tarde tudo isso acaba e nós estaremos para sempre diante do nosso Deus em um lugar onde não vai ter carnaval, onde não vai ter doença, onde não haverá bebida, onde não terá confusão, onde não haverá luzes dos giroflexes, né, do SAMU, das polícias, para tudo quanto é lado. Por quê? Porque nós estaremos em um lugar onde a paz reina, onde não tem festa da carne, mas sim a festa do Espírito. Uma outra coisa que eu trouxe muito curiosa mesmo, é em respeito aos dias, que nem o senhor falou que está se encurtando, está tudo em Apocalipse, esse colapso das pessoas estarem com os olhos abertos, mas com a visão travadas. O senhor entendeu? Esse auge aí, dessas coisas que a gente estamos vivendo, é o apontamento final mesmo para os tempos que estão se aproximando? Claro, sem dúvida nenhuma. Está na Bíblia, né? A Bíblia, inclusive eu estou pegando o versículo aqui para reproduzir, para que quem está nos ouvindo e nos vendo não se engane, o final dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, né? Antes do fim as nações entrarão em desacordo. Tem nação em desacordo agora? Várias. Nós passamos pela primeira e segunda guerras mundiais, estamos à iminência de uma terceira guerra mundial. Quer dizer, a Bíblia disse a respeito não apenas dos rumores de guerras, né, mas de guerras propriamente ditas, e fala ainda em Mateus capítulo 24, verso 5, a respeito dos falsos mestres, dos falsos cristos. Quer dizer, Newton, nada está apontando para uma coisa boa, para uma revolução, onde todos nós vamos ter paz, onde as coisas vão melhorar. É claro que a gente sempre torce para as coisas melhorarem, mas diante da visão bíblica, meu amigo, o fato é que as coisas só vão piorar. A economia vai piorar, o clima está piorando todos os dias, né? A gente observa a degradação da natureza, tudo vai apontando para o final dos tempos, que não deve nos pegar de surpresa, porque a Bíblia Sagrada nos fala disso em Apocalipse e em outros textos bíblicos também. Então, era o ponto que eu queria que o senhor deixasse eu comentar alguma coisa aqui. Vamos lá. A Bíblia, nesse período aqui, 15 dias antes e 15 dias depois, a maioria das Bíblias de papel, elas ficam fechadas. É para as pessoas ficarem cegas com a palavra de Deus e fazer o que puder, ou o que quiser, ou o que vir à tona, o que vir a olho que elas queriam fazer? Bom, eu vou responder uma pergunta para o senhor aqui. A Bíblia fica fechada para essa gente do carnaval, não apenas no carnaval, mas durante todo o ano. Para nós cristãos, a Bíblia abre mais, inclusive, eu acho. Eu acho que a Bíblia tem sido mais aberta, porque à medida em que a gente vai vendo a sujeira, a gente vai tentando se aproximar da santidade, porque está diante dos nossos olhos que o negócio aqui é uma contagem regressiva, não uma contagem progressiva como nós falamos. Então, para esse público que gosta do carnaval, que participa do carnaval, que libera tudo e pode tudo, eles não abrem a Bíblia também, Newton, no restante do ano. Então, eu acho que para nós, igreja, não muda nada, e para o mundo, cada vez, essa decadência vai sendo mais acentuada. É uma ladeira que não tem fim para o mundo. Agora, para nós, quando nós vemos, observamos todas essas coisas, para onde é que a gente tem que ir? A gente tem que ir para Deus, porque é a nossa única opção. Nós não temos, principalmente nós brasileiros, que estamos em meio a tudo isso, né? Se você pega o sueco, se você pega o americano, se você pega o israelense, pode ter lá umas réplicas de carnavais, mas são aqueles fragmentos, são aquelas coisas pequenininhas. Mas nós não, nós estamos envoltos a isso, né? O comércio fala do carnaval, a programação de televisão fala do carnaval. Você vai do outro lado, ali na esquina, tem gente ali bebendo, tem um bloquinho passando atrás da sua rua. Parece que a gente não tem para onde correr, mas tem sim. A gente pega... A gente reúne a nossa família, a gente ora, fala com Deus, lê a palavra, participa dos nossos cultos, né? Eu tenho dito aqui
para o pessoal. Eu sei que em época de carnaval o pessoal falta muito na igreja, mas não é porque está pulando o carnaval, é porque está usando o calendário para ir descansar, como por exemplo a minha filha. Ela não esteve presente domingo passado na igreja e ela saiu no domingo de manhã e voltou ontem. Não está pulando o carnaval, mas está aproveitando o calendário para dar uma descansada, porque as empresas param também, Nilton. Você vê que existe uma força tão grande nesse negócio de carnaval, a nossa economia para tudo, para festa da carne correr solta e as pessoas poderem praticar tudo sob essa questão de que é a festa da carne e a carne tem que ser satisfeita. Esse conversa comigo tá rendendo, né? Verdade. Já estamos quase no final aqui. Então vamos pro final. Então a gente queria novamente conduzir e falar novamente. A gente só estamos fazendo um desabafo, não estamos querendo ser melhor que ninguém. Acho que não. A gente estamos só querendo ter um desabafo nosso próprio, né? E falar sobre respeito à família, a condução de tudo que aconteceu nesses dias, né, pastor? Sim, sem dúvida. Entendeu? É isso mesmo. E buscar mostrar o nosso pensamento crítico a respeito do carnaval. Eu reitero que, embora não é a religião que eu pratico, eu tenho que respeitar, é um direito constitucional de todas as pessoas acreditarem naquilo que querem e também não acreditarem em absolutamente nada. Essas pessoas também precisam ser respeitadas, é um direito constitucional. Eu sou uma pessoa que sou formada em Direito, então quando a gente olha para a Constituição, a gente percebe que a Constituição é uma carta linda, é a Carta Magna, e ela fala a respeito dos princípios da família, princípios do respeito. Eu posso não concordar com a prática do outro, mas eu tenho que respeitar o que o outro está fazendo. Mas eu não concordo. Então a gente pode criticar, porque ainda nesse país a gente tem esse direito de criticar sem desrespeitar, sem ofender, sem diminuir o outro, mas de dizer aquilo que a gente pensa, não apontando um ou outro, mas apontando uma classe inteira que de repente acaba desrespeitando os valores esses que nós acreditamos e defendemos bastante. Por isso que hoje nós falamos aqui do candomblé, da umbanda, de homossexualidade. Hoje é um programa aqui sem papas na língua mesmo, né? Sempre com a questão do respeito, mas mostrando que nós não concordamos com essas práticas e que isso tem feito mal para o povo brasileiro. Então eu vou deixar uma última polêmica aqui e talvez o senhor queira responder. Por que o carnaval pode fazer tanto barulho e as igrejas em si, elas não podem ter um horário mais estendido para fazer os cultos que as pessoas do mundo acham ruim? E com o carnaval ninguém acha ruim. A escola de samba, ela fica a noite inteira fazendo o barulho, fazendo a festa deles, e quando você transforma isso aqui para a igreja, você não pode, você tem que ter horário, senão a polícia vem, você é multado e tudo mais. Por que essa discrepância de direitos, pastor? Bom, quem é que dá dinheiro para as escolas de samba? Prefeitura? Quem é que fiscaliza? A prefeitura. Você acha que a prefeitura vai fiscalizar algo que ela está fomentando? Algo que ela está incentivando? Jamais. Então agora, esse é o dilema de todo pastor, do pessoal que é da igreja, que é crente. O mundo pode fazer qualquer coisa e não incomoda ninguém. Agora a igreja, nos seus movimentos, incomoda todo mundo. Então, mesmo incomodando todas as pessoas, nós não vamos deixar de praticar os nossos cultos, de nos mostrar como cristãos nesse mundo, porque também temos esse direito constitucional. Mas fica a indignação, né, de que a escola de samba lá, moramos, né, Nilton? Moramos no mesmo conjunto de prédios, inclusive no mesmo prédio, tem uma escola de samba. Eu morava num prédio anterior, dentro do mesmo condomínio, em que dava praticamente ali janela com a escola de samba. A escola de samba parece que não incomoda ninguém. Às vezes eu passo, porque a igreja é na frente do condomínio aqui, às vezes passa 15 minutos do culto, já tem gente na janela olhando feio, já tem comentários maldosos no grupo de WhatsApp do condomínio. Quer dizer, é uma coisa espiritual também, Nilton, onde a cegueira
ela tá ali, né? Então as pessoas não querem nem saber. Aquilo que faz mal espiritualmente às pessoas, parece que está fazendo bem a elas. E aquilo que necessariamente faz bem a elas, parece que está fazendo mal. Então é essa cegueira espiritual e essa indignação nossa mesmo. O mundo pode tudo, a igreja pode pouco. Então, nas minhas considerações finais aqui, mais uma vez agradecendo ao senhor, né? Estamos fazendo esse programa aqui nesse dia especial. Se na igreja estiver ruim, imagina no mundo, pastor. Vixe, é verdade. Vamos deixar esse para cada um também refletir sobre o que nós estamos comentando aqui. Verdade, Newton. Então, eu também quero agradecer, né? Quero de fato agradecer a oportunidade que tenho de ter tido, oportunidade, melhor dizendo, de fazer esse programa com o senhor. Mas é isso, né? Então seguimos firmes e fortes, buscando cada vez mais a presença do nosso Deus, fazendo aquilo que é importante. Quero deixar um versículo bíblico, né? Está em Gálatas capítulo 6, que diz assim, ó, versículo 8: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Então a gente está vendo aqui, né, que quem se dedica à festa da carne, quem vive na prática do pecado, está colhendo, está plantando, chegará uma hora que vai colher ruína e morte. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos as colheitas de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz de bem, sempre olhando para a coletividade, sempre tendo essa questão de preservar os bons costumes, porque isso também é uma atitude, poder preservar os bons costumes, ser inimigos dos maus costumes, né? Então a gente também está plantando coisas boas e certamente nós vamos colher no Espírito cedo ou tarde, Newton. É isso, pastor. Então, novamente vamos passar aqui, o senhor vai fazer aquela frase icônica, né, sobre a nossa rádio, e nós vamos aqui dela? Só agradecer. Sim, senhor. É isso então. Então, esse programa especial de quinta-feira, Deus possa te abençoar poderosamente. Eu sempre digo por aqui, Newton, e jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais, pessoal. Deus abençoe.